Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a toda a equipe que organiza estas reuniões doutrinárias por me permitir estar aqui. E agradeço a vocês por estarem aqui. São momentos de reflexão, momentos que nós nos afastamos das nossas rotinas ligadas à família, ligadas à sociedade, ligadas ao trabalho e paramos para elevar o pensamento. Esta é a intenção. Elevar o pensamento, refletir sobre a razão de ser de nossas vidas, refletir sobre o nosso papel aqui neste planeta e tentar perceber o quanto já conseguimos aprender e o que verdadeiramente nos estimula a aprender, nos estimula a apreender também. Esta revisão constante das coisas que nos dizem respeito, ligadas à nossa vida pessoal, à nossa vida em família, à nossa vida em sociedade, ligadas à necessidade da paz, da felicidade, da necessidade de estarmos juntos verdadeiramente num processo de lapidação continuada do nosso espírito e do aperfeiçoamento da nossa consciência. Então, tudo isto deve nos fazer alegres, deve nos fazer felizes pela disposição de oferecer estes momentos para uma reflexão. Tudo ao nosso redor e em nós encontra-se em constante movimento. Há o princípio quântico, ligado à física quântica, que um dia vai nos aproximar verdadeiramente, vai mostrar verdadeiramente a ligação entre a ciência e a religião. Há um princípio quântico fundamental, que é o princípio da inconstância. Tudo encontra-se em movimento. Movimento para a frente, movimento para o alto. A única coisa que é constante é a mudança. A mudança é constante. O dia de ontem é diferente do dia de hoje será diferente do dia de amanhã. E esta possibilidade, essa expectativa da mudança deve ser alvissareira, deve gerar esperanças para os que têm inquietudes, para os que têm medo, para os que sofrem, para os que precisam de resposta. Saber que o amanhã gera a possibilidade de novos momentos, novos encontros, novas percepções. Aqueles que vivem em paz, em plena harmonia, saber que o amanhã é mais um momento para difundir as razões que o levaram a ter paz, as razões que o levaram a ter harmonia. Porque a minha paz, a minha harmonia, a minha felicidade só faz sentido quando contagiar o outro. E isto é quase como uma consequência natural. Os seres humanos, materializados ou encantados aos nossos olhos, conseguem contagiar o ambiente onde estão quando brilham por conta da harmonia que lhes é inerente, da paz que lhes é inerente, da felicidade que lhes é inerente. Uma pessoa feliz, ela transmite felicidade. Uma pessoa em paz, transmite paz. Uma pessoa em harmonia, transmite harmonia. E essa é a beleza da vida.
a possibilidade de um ajudar o outro com a sua paz. Um apoiar o outro, que eventualmente possa estar passando por momentos de dificuldades, ou por desafios continuados, ajudar este outro com a nossa paz a ter forças para enfrentar o seu desafio. A possibilidade deste encontro energético, deste encontro humano, deste encontro para o bem, diz respeito à mensagem do Cristo, que há 2018 anos passou pelo planeta e deixou a mensagem de caridade, de fraternidade, de amor, de perdão, de paz, de aconchego, mostrando que estes caminhos são os que levam à felicidade permanente. O outro lado do orgulho, da vaidade, do desassossego, das inquietudes grotescas, dos pecados sem sentido, só trazem sofrimentos continuados. E tudo é uma questão de escolha. Ou caminho por um lado, tentando ser bom, bom pai, bom amigo, bom irmão, boa pessoa, ou caminho por outro lado, desconhecendo o outro, só pensando em mim. E naturalmente, nestas circunstâncias, não é a harmonia que predomina. Nosso planeta está em movimento. O planeta Terra gira ao redor do seu eixo a 1.700 quilômetros por hora. Quando você está no seu carro dirigindo a 80 quilômetros por hora, imaginem este planeta a 1.700 quilômetros por hora girando ao redor do seu eixo, no movimento em elipse, para frente. Demora um dia para fazer a volta total em torno do seu eixo. Este mesmo planeta, chamado Terra, com este movimento ao redor do seu eixo e subindo, esta subida ocorre numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Assim, 1.700. E assim, 107 mil quilômetros por hora. O contexto da Via Láctea, onde está o nosso planeta e outros planetas, que tem o Sol como centro do sistema, esta viagem ao redor do Sol, do planeta Terra, demora 365 dias, um ano, a 107 mil quilômetros por hora. E este pacote dos planetas da Via Láctea, onde nós estamos incluídos, inseridos, ele movimenta-se no espaço a 880 mil quilômetros por hora. Nós sequer percebemos que isso está ocorrendo. O planeta Terra tem 550 milhões de quilômetros quadrados na sua superfície. 550 milhões de quilômetros quadrados. 150 milhões é terra, o restante é água. Nós, seres humanos, ocupamos 6 milhões dos 150 milhões de quilômetros quadrados. Então, estamos inseridos num contexto mínimo, num planeta gigante. E o nosso Sol caberia, na nossa estrela, no nosso Sol, caberiam 1.000 planetas Terra. Nós não nos damos conta desta grandiosidade. A ciência descobriu isso. A ciência nos mostra que há um movimento. Nos mostra que esse movimento pressupõe descobertas. Para quem quer olhar e ver, quem consegue ouvir e escutar.
Este mesmo movimento ocorre no nosso corpo. Todos nós que aqui estamos, nosso coração está bombando com 80 batimentos por minuto, 5 litros de sangue que circulam no nosso corpo. Nós não estamos sentindo nada. Nossos órgãos funcionam fantasticamente, gerando um equilíbrio interno maravilhoso. Nós mantemos uma temperatura de 36,5 graus Celsius, mesmo que lá fora esteja 35, 40 graus Celsius. Nós mantemos 36,5 graus Celsius. Se tiver 10 graus, se estiver frio lá fora, nós mantemos 36,5. Porque nosso corpo produz movimentos, produz reações químicas, bioquímicas, que mantêm esta temperatura. Portanto, no nosso corpo há movimentos. Nosso sistema imunológico consegue nos proteger de doenças. Estamos imersos num mundo de bactérias, de vírus, que se nós víssemos as bactérias que estão ao nosso redor, nós ficaríamos em desespero. O que nós estamos respirando. Nosso corpo não deixa que elas consigam produzir doenças em nós. Nosso sistema imunológico é fantástico. Se conhecermos tudo que nos agride, seja na alimentação, seja na exposição a substâncias químicas, a agentes físicos, o corpo mantém um equilíbrio interno, uma homeostasia, um equilíbrio interno. Isto a ciência descobriu. E a ciência está descobrindo que todos os nossos órgãos funcionam de acordo com uma espécie de receita. Melhor dizendo, se no motor de um automóvel a bateria é importante, a bateria tem que funcionar de acordo com a função que a bateria faz. Os outros instrumentos que compõem o motor do automóvel, cada qual tem que funcionar também de acordo. Assim como o coração, o pulmão, os pulmões, os rins, o fígado, o baço, tudo tem que funcionar de acordo nesta máquina humana. Se a bateria tiver problema, o motor do automóvel tem problema. Terá problema como consequência. Embora todo o resto funcione bem, mas terá problema que a bateria não está funcionando bem. Se o coração não funcionar bem, o resto vai ter dificuldades. Porque há uma conexão, há uma inter-relação entre as funções dos órgãos, dos tecidos e o equilíbrio que o corpo tem. Tudo isto diz respeito à ciência. Na última vez que aqui estive, falei que existe um hormônio, tem milhares de hormônios, eu ficaria uma semana falando desse hormônio, porque é da minha área, eu sou médico. Existe um hormônio chamado ocitocina. Esse é o hormônio responsável pelo parto, pela contração uterina no momento do parto. Também é o hormônio responsável pela amamentação. Mas, além disto, é um hormônio denominado hormônio do amor e da felicidade. A ocitocina é liberada quando nós nos abraçamos, quando nós nos acariciamos, quando nós nos beijamos, quando nós interagimos. E essa liberação dá prazer, esta liberação traz felicidade. Repito, acho que já comentei isto, se um casal se abraçar durante 20 segundos, isso é resultado da ciência. Se um casal abraçar-se por 20 segundos 2 vezes por semana, não se separa. Imagine que bonito, é? 20 segundos não é muito. Um abraço sentido, um abraço com emoção, com prazer, por 20 segundos 2 vezes por semana. Isso produz felicidade, isso produz equilíbrio, isso produz harmonia, produz alegria,
produz o ter com quem contar, produz generosidade, produz adjetivos que trazem e colaboram com o nosso equilíbrio, coisas que a ciência está descobrindo. O ambiente em que nós moramos, em que nós vivemos, é um ambiente fantástico. Os lagos, os rios, os mares, as florestas, as árvores, as flores, os recantos maravilhosos. Hoje mesmo, com minha família, minha filha, meu genro, netos e minha esposa, que aqui está, nós fomos visitar a Barra da Lagoa. O canal, a água do canal estava de um verde esmeralda maravilhoso. Você olhando para aquela água, só sentir aquela água corrente de uma cor maravilhosa, com as árvores e as garças penduradas nas árvores, isso por si só traz uma energia de beleza, de equilíbrio. Nós temos um mundo, um nicho, um ninho de vivência capaz de produzir enorme felicidade e felicidade continuada. E por que não somos felizes permanentemente? Por que não usufruímos de toda essa energia fantástica colocada à nossa disposição para que pudéssemos ser felizes, sermos elevados e aos poucos nos desprendermos deste aparelho que nos foi colocado à disposição para vivenciarmos momentos no planeta. Porque ainda não temos a possibilidade, a propriedade de não depender mais deste aparelho, embora maravilhoso seja. Porque se o aparelho humano, material, por si só já é fantástico e só adoece porque nós permitimos, a medicina não precisaria existir se nós não permitíssemos acontecer determinadas doenças. Este corpo fantástico não chega a ter a dimensão do quão fantástico é o nosso espírito. Deste corpo nós sabemos pouco. Sabemos, vivemos no dia a dia nossos desafios e ele está ali, mantendo o equilíbrio. Submetendo-se ao estresse, tentando nos defender do estresse, fazendo com que enfrentemos os desafios da vida, as vicissitudes, as mazelas, que diz respeito à herança espiritual, que dizem respeito às más escolhas, que diz respeito à falta de percepção de que a vida, como disse o nosso irmão na abertura, de que o espírito é infinito, porque é quântico, é energia. Tudo isso que eu falei até agora, de beleza, de equilíbrio cósmico, quantas constelações, trilhões de planetas no cosmos que não se esbarram, que mantêm um equilíbrio cósmico fantástico, as moradas da casa de Deus, que obedecem às leis naturais do ambiente cósmico, em que os espíritos obedecem às leis naturais como encantados aos nossos olhos, aqueles que por aqui já passaram. Hoje nós estamos com 7 milhões, 7 bilhões de pessoas no planeta encarnadas. Até 2030 seremos 10 bilhões e um pouco mais. 108 bilhões de seres já desencarnaram, já passaram pela Terra. A ciência mostrou esse número. 108 bilhões de pessoas chegaram aqui e desencarnaram. Que coisa fantástica. Nós não conseguimos ainda, por nossa limitação, perceber
esta maravilha que diz respeito a toda esta imensidão. E o nosso planeta é um pequenino grão de areia no contexto cósmico. E nós, dentro deste planeta, somos princípios energéticos em processo evolutivo, que aqui denominamos de espíritos. Todo esse contexto maravilhoso, equilibrado, nós chamamos de Deus. Existem definições difíceis. No Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 é: o que é Deus? Não é quem é. O que é Deus? Outra definição: o que é a vida? Vida é a soma dos fatores que se opõem à morte. Vida é o movimento dos corpos que a possuem. Definições imprecisas. Uma outra definição: o que é o tempo? Tudo que ultrapassa os limites da existência material, nós temos dificuldade em definir de forma precisa. Tempo, vida, ultrapassa os limites da existência material. Se nós temos a expectativa da continuação, da continuidade, se para cada um de nós, ao chegarmos em torno dos 79 anos, vamos nos encantar, eu gosto dessa palavra, confesso, até mais do que desencarnar. Vamos nos desencarnar, vamos nos encantar aos olhos de que aqui estão. Muitos estão encantados aqui ao nosso redor, que os acompanham. Porque se energia são, como energia podem, aqui estar. E aqui estão porque querem, e aqui estão porque são trazidos. Para também ouvir as coisas que aqui se fala e as coisas que aqui se pensa. O pensamento também é energia. Nossos pecados não são só por atos, são pensamentos, palavras e atos. Portanto, pensar de forma pecadora desequilibra. Agir de forma pecadora desequilibra. E o que é agir de forma pecadora? É fazer tudo aquilo que para nós não faz bem e que para o outro não faz bem. E insistimos em fazer com muita frequência. E por isso ainda estamos no estágio de expiação, de provação. A segunda revelação foi a vinda de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros que constitui, é um pilar, este livro, do Pentateuco de Kardec. São 5 livros, Pentateuco. Foi a segunda revelação. A primeira foi Moisés, com as tábuas da lei, que nos fez perceber algo mais, que ultrapassou o ninho terreno material propriamente dito. Há algo mais. Cristo veio e trouxe algo mais sobre o mais que Moisés nos deu. A terceira revelação foi a possibilidade da comunicação com esse algo mais. Recente, a possibilidade da comunicação com este algo mais. Por isto ainda contestada, não entendida pela ciência. E esta terceira revelação, nós a denominamos de Espiritismo. Haverá quarta e quintas revelações, quando nós tivermos condições de aprender. As coisas funcionam como funciona, mais ou menos, são analógicas. Como funciona, por exemplo, a educação de uma criança, dos nossos filhos pequenos. Você não utiliza exemplos para os seus filhos usando uma linguagem formal. Por exemplo, eu uso isto. Você não chega para o seu filho e diz assim: meu filho, você quer tomar os 30 centímetros cúbicos da infusão de uma planta dicotiledônia
da família das rubiáceas, você não diz isso para o seu filho. Você diz, você quer tomar um café? Porque se disser infusão, não vai entender nada. Dessa forma também, seres elevados espiritualmente, que já perceberam as definições muito além daquelas que nós conhecemos, ainda não conseguem fazer com que apreendamos estas leis naturais que diz respeito ao espírito, à energia que compõe esse espírito. E a experiência que vivenciamos aqui é um mecanismo, é um dispositivo que lançamos mão para gradativamente alcançarmos a possibilidade do entendimento mais avançado. Na medida que vamos alcançando pelo estudo, pela participação, pela reflexão, pela dor, na medida que vamos avançando nos entendimentos, ampliando nosso conhecimento, vamos brilhando mais, vamos nos lapidando mais, até chegar um momento em que o corpo de matéria nos limita, nos atrapalha, porque quem muito sabe, quem sabe que ser bom é bom, quem sabe que produzir o bem traz felicidade, necessita ser mais abrangente, e o corpo de matéria atrapalha. E em espírito não há nada que atrapalhe. Ora eu estou aqui, ora eu estou no Japão, ora eu estou no planeta X, no planeta Y, porque como energia inserida no contexto do Deus energia, eu me desloco dentro desse contexto energético que constitui toda a vida universal e, quem sabe até, diz a ciência, multiversal. A ciência e a religião são as alavancas, as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material. Tantas leis ainda para serem descobertas. Não existe nada que o mundo em que vivemos, e até fora do planeta, não existe nada que venha a ser criado frente a nós. Tudo está para ser descoberto. Há tantas descobertas a serem feitas, e são estas descobertas que vão nos tornar mais e mais elevados, tanto na matéria, como em espírito, como em energia. É um processo maravilhoso. Por isso, no Espiritismo se diz que nós vivenciamos as leis do progresso. Seja pela dor, seja pela reflexão, seja pelo pensar, seja pelo bem agir e até pelo mal agir. O mal agir faz sofrer. E quem não percebe que está sofrendo porque está agindo mal, sente dor, sofre, portanto, e vai chegar um momento que vai se perguntar: eu tenho que mudar. Eu não sou feliz porque todo mundo me faz infeliz? Ou eu não sou feliz porque eu não percebi que eu posso mudar um pouco meu comportamento, minhas condutas? A incompatibilidade entre ciência e religião provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Excesso de exclusivismo na religião, excesso de exclusivismo na ciência. Ciência é tudo que pode ser provado. Não pode ser provado, não é ciência. Para a segurança é necessário que se prove, sim. Mas isto não é a palavra final. Porque quem de nós pode dizer a última palavra? Quem de nós pode dizer que aquilo que não é ciência, amanhã não virá a ser ciência? Depois da manhã, torna-se uma ciência obrigatória. Quem pode dizer isto? Quem hoje diz que esta coisa de comunicação com o espírito é balela, amanhã não pode ser surpreendido com a verdade da comunicação quando se inteirar do que diz a religião, ou, sobretudo, a religiosidade dentro desse princípio espiritualizado.
A bem da verdade, religiosidade seria a palavra mais adequada. Porque existem religiões que não tratam da causa espiritual, tratam de benefícios materiais. Nós sabemos disso. Esta incompatibilidade aparente entre ciência e religião, pelo exclusivismo uma e da outra, a religião ou a religiosidade achando que ciência não bate com a gente, e a ciência dizendo religiosidade não bate com a gente. Esta aparente confusão, isto que ocorre, resulta em um conflito que gerou incredulidade e intolerância. Se a ciência disser, vamos pensar um pouco sobre o que a religião está dizendo. Vamos pensar um pouco sobre essas máximas que o Cristo nos trouxe. Não somente Cristo, os avatares que chegaram ao planeta, Buda, outros avatares. Cristo foi um dos que trouxe a Boa Nova, que é a segunda revelação. Mas, se a ciência disser, vamos pensar um pouco e vamos tentar provar isto. Vamos tentar fazer pesquisa para ir a fundo nisto que a religião está dizendo. Vamos avançar, seguramente. E a religião olhando para a ciência e dizendo, a evolução da ciência permite uma sobrevida maior que poderá gerar desnecessariedade de reencarnar. Santa Catarina tem a melhor expectativa de vida do Brasil. Santa Catarina, 79 anos. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 49, 50 anos. A gente olhava para as pessoas de 50 anos e dizia, que velhinho. Hoje, 79 anos. Nós temos hoje, com o nosso corpo funcionando de forma integral, em equilíbrio, uma expectativa que a ciência diz de 115 anos. Portanto, a medicina e as demais ciências não aumentaram um dia sequer na expectativa de vida. Aumentou de 49 em 1948 para 79 em 2017. Mas se nós podemos viver 115, falta um pouco para chegar a 115. Quando passarmos de 115 anos de vida material, a ciência terá evoluído e nos permitir, pelo conhecimento, adoecer menos, usufruir melhor do que nos é oferecido e viver mais. Diz-se que na Terra a existência poderá ser até mais demorada. Porque se em todos os planetas, se em todas as moradas da casa de Deus é possível o aperfeiçoamento, a começar pela morada aqui dentro de nós, que é a primeira morada da casa do Pai, a mudança sendo continuada e o espírito sendo elevado, qualquer morada é boa para qualquer espírito. Mas estes ditames, estas percepções tão abrangentes, ainda não nos é dado a entender e a perceber. Valorizamos somente o que os nossos sentidos percebem. A ciência nos apresentou um mundo microscópico, bioquímico, biofísico e biológico. Entretanto, nem todas as pessoas têm dores por estarem doentes. O direcionamento para a tecnologia levou à desvalorização das necessidades essenciais humanas e espirituais. Estando de forma conflituosa, poderia estar junta para não ter esta afirmação de que há uma desvalorização quando não há uma combinação destes entendimentos da matéria, científicos, com os conhecimentos do espírito relativo a moradas superiores, as quais nós ainda temos que pesquisar muito, porque sequer da matéria nós ainda sabemos tudo. Nossa ciência está ausente da consciência de si mesma e do futuro que está impondo a subjetividade humana em nome de um determinismo científico.
há um determinismo dentro daquilo que nós conhecemos, é verdade. A genética gerando uma série de manifestações de acordo com o nosso mapa genético. Isso faz com que tenhamos um perfil psíquico, um perfil físico, por esse determinismo genético. Mas o que nós sabemos realmente da nossa genética até hoje? O que nós sabemos? Nosso cérebro conseguiu, hoje, isso é ciência, ele consegue perceber 20% do que acontece ao nosso redor. 80% do cérebro nós ainda não sabemos o que é capaz de fazer. Imaginem quando 100% do nosso cérebro estiver em plena atividade. Se hoje com 20% nós já conseguimos tanto progresso, tanta evolução. Veja que mundo maravilhoso está por ocorrer no decorrer das existências que são ilimitadas. Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Charles Chaplin. Veja que Chaplin aqui se foca na subjetividade, se foca no que seria religiosidade, no que seria aspectos não palpáveis da existência, que são mais importantes até do que os aspectos palpáveis da existência. Esta frase não combinaria bem com o que eu estou aqui dizendo, porque ela combinaria bem quando eu disser: esta ciência é extremamente importante para que eu me aperfeiçoe na matéria. E me aperfeiçoando na matéria, eu não sou desviado do meu pensamento para as coisas da espiritualidade. Porque se estou muito envolvido nas doenças, nos problemas econômicos, nos problemas sociais, se eu estou muito envolvido nisto, eu perco uma parcela significativa de tempo em pensar e como o meu espírito poderia ser melhor e produzir mais benefícios. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinamentos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Eu diria que, convivendo com a academia, com professores e lendo, que hoje a academia já está se voltando para a pesquisa na área da subjetividade humana, na área do sentimento. Não somente naquilo que pode ser desdobrado, que pode ser provado, materialmente falando, mas nos afetos, como influenciam os afetos na nossa vida, que é muito mais importante, ou tão importante quanto os aspectos materiais. Não muito, sou levado a dizer muito, vê só, é tão importante quanto os aspectos emocionais, subjetivos, ligados à nossa sensação de felicidade, de qualidade de vida e de bem-estar, é tão importante quanto perceber o avanço da ciência trazendo possibilidade para equilíbrio material, ensejando maior possibilidade de paz espiritual. Nosso cérebro, nós não temos um cérebro só. Nós temos dois cérebros, direito e esquerdo. O direito é ligado à arte, é ligado à poesia, ao romantismo, é ligado às coisas elevadas, aos pensamentos belos. O lado esquerdo é ligado ao ter, o direito ao ser. O esquerdo ao ter. Religiosidade no lado direito, ciência no lado esquerdo. Ser com o ter. Se houver equilíbrio do ser com o ter desde o início da nossa existência, haverá paz. Haverá felicidade. Se predomina de forma desmesurada o ter, há desequilíbrio. Se predomina de forma abusiva o ser, a melosidade, a hipocrisia, o dizer o que não sente, se predomina este ser falso, poético, também há desequilíbrio. Quando predomina a sinceridade, a consciência,
a necessidade de ter adequada, o ser sério, consequente, inteligente, resulta felicidade. Um tempo em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, marchem juntas com a ciência e sirvam uma de apoio à outra. Religião. Você pode transcender a partir do seu casulo terreno e, de acordo com o seu merecimento, compreender o que realmente significa viver e estar vivo, independente do corpo de matéria. Transcender, meditar, se elevar, fechar os olhos e pensar neste mundo maravilhoso em que eu estou inserido como energia neste mundo maravilhoso. E pelo meu esforço, pela minha vontade de ser bom e de ser útil, começo a perceber mais e mais os aspectos que diz respeito ao espírito e a importância da ciência nesse processo evolutivo. A ciência necessita embrenhar-se no universo dos significados da vida e confirmar nossas necessidades sutis de amor, de justiça, de beleza e do bem. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Nós somos classificados como Homo sapiens sapiens. Durante muito tempo éramos só Homo sapiens, o homem que sabe. Hoje nós somos o homem que sabe que sabe. E eu diria mais, que também precisa saber que não sabe, para buscar o saber. E é esta busca que traz a evolução. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Chico Xavier. A superior perdoa, a inferior condena. Uma consideração a respeito disto. Perdoar não alivia quem está sendo perdoado. Perdoar alivia quem perdoa. Reflitam sobre isto. Quantas coisas seguradas, amarradas por conta de uma desavença, de um desconforto, de um conviver inadequado num período, que estão guardadas, trazendo o desequilíbrio deste meio maravilhoso, seja o meio material pelo estresse, seja o meio espiritual, que se nós pudéssemos perdoar e largar a mão, como nos aliviaríamos com a capacidade e a possibilidade de perdoar. Daxiomar Drill, eu não o conheço, pode ser até que esteja aqui entre nós. Eu quero homenageá-lo com um texto que ele publicou no Facebook, que eu estou me aproveitando nesta palestra. Talvez quem não te acompanhou tenha vindo para te ensinar a caminhar sozinho. A missão dele era te mostrar que vale a pena se aventurar na imensidão. Talvez quem mais te desequilibre tenha vindo para te ensinar a paciência. Talvez quem te traz mais raiva tenha vindo para te ensinar a compaixão e a empatia. Talvez quem mentiu para você tenha vindo para te ensinar o perdão. Talvez quem tentou te controlar tenha vindo para te fazer recuperar o seu próprio controle. Talvez quem você acredita odiar tenha vindo para te mostrar que o amor pode existir em sua forma mais incondicional. Talvez essas adversidades sejam as suas maiores conquistas. Esse medo veio para te ensinar a coragem. Arrisque, viva, agradeça e aproveite a lição.
Bons sentimentos podem mudar tudo para sempre em um segundo. Falar sem aspas, amar sem interrogações, sonhar sem reticências, é viver sem pensar no ponto final. Charles Chaplin. Que o meu choro não seja em vão, em que em vão não sejam minhas dúvidas. Todos os nossos desafios, todos os nossos medos, nossas inquietudes, aquilo que nos parece pesado e difícil hoje, seja em casa, na família, com algum membro da família, seja no trabalho, seja na sociedade. Estes desafios são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Temos que enfrentá-los, temos que buscar a solução. Sobretudo, porque o que é constante é a mudança. Tudo vai mudar, tudo vai mudando. Tudo vai acontecendo de forma diferente a cada tempo. Portanto, sofrer continuadamente achando que nunca haverá solução é perda de tempo. É enfrentar o dia a dia, seja na doença, nos desequilíbrios, nos desafios, nos compromissos difíceis e pesados, no trabalho, em casa. Tudo vai mudar, tudo vai passar. Quanto já passou? Desde a época das cavernas até hoje? Imagine um ser humano encarnado das cavernas chegando hoje aqui. O quanto que passou? Agora, com conhecimento em escala, imaginem daqui a 50 anos o quanto passará. A maioria de nós, seguramente a maioria de nós, daqui a 50 anos irá aumentar os 108 bilhões dos que aqui já passaram. Seguramente. E às vezes sofremos tanto, nos angustiamos tanto. Vamos entrar na faixa dos 108 bilhões, primeiro dos 10 bilhões, lógico. Mais tempo, com mais qualidade, porque a ciência poderá trazer isto. E o que eu vejo de avanço nas tecnologias, nas inovações, lendo, tenho lido bastante sobre isso. Existem alguns livros fantásticos que nos dão uma pista das coisas que estão mudando. Os últimos best-sellers sobre esses assuntos, me permito aqui dizer, Sapiens, é um livro do Yuval Harari, o outro é o Homo Deus, do Yuval Harari, 21 lições para o futuro, se não me engano, também do Yuval Harari, A Física do Futuro, do Michio Kaku, e A Superinteligência, um autor cujo primeiro nome é Nick Bostrom, uma coisa assim. Esses 4 livros, lendo esses 4 livros, nós vamos sentir o que a ciência está programando para a vida daqui a 10, 20, 30 anos. E nós seremos primitivos, materialmente falando. Hoje eu estou com esse meu relógio aqui, que ele fica preto, eu posso ver a batida do meu coração. Quando eu fico muito tempo sentado, ele me avisa, está na hora de caminhar. Os relógios, a maioria dos relógios estão aí, já vão ficar obsoletos. Ele ficou preto agora, então eu mexo, eu posso mudar a forma desse relógio. É um brinquedo hoje. Amanhã depois, nós estaremos imersos em toda essa tecnologia. Então a ciência nos mostra uma evolução fantástica. A religiosidade, a espiritualidade tem que caminhar na mesma velocidade. Porque esta combinação do conhecimento material, técnico, tecnológico, científico, inovação, genético, todos os tipos de ciência, com o conhecimento do espírito, com o conhecimento da infinitude da energia que nos compõe,
o conhecimento da possibilidade de entrarmos em outras dimensões e vivenciarmos outras experiências mais avançadas, conforme nosso grau de avanço, são coisas fantásticas, alvissareiras para a evolução dos seres filhos de Deus. Que vivenciemos o sabor destas possibilidades, o perfume dessa energia capaz de nos dar esperança, de nos fazer superar os medos que nós temos hoje e os desafios que nós temos hoje, acreditando que o amanhã dissipará nuvens negras e o sol poderá se abrir em nossas vidas. O meu cunhado, um dos meus cunhados, quando eu falava a ele de um determinado problema, ele me disse: no fim dá tudo certo. Se não der certo, é porque não está no fim ainda. Levem para suas casas a paz. Levem para suas casas o brilho que vocês têm. Afastem os medos. Acreditem de que há muito a nos ser oferecido nesse processo de aperfeiçoamento espiritual continuado. Que todos possam levar felicidade, fazer as pessoas felizes e serem felizes com as pessoas. Que todos possam, todos os dias, que todos devam, todos os dias dizer: digo a vocês que eu estou fazendo isto, todos os dias. Obrigado. Agradecer a Deus por mais medos que eu tenho, por mais pecados que eu ainda cometa, por mais coisas que ainda tenho que aprender, as coisas que estou sentindo, no mínimo, exigem de mim dizer: obrigado, meu Deus, por vivenciar tamanha possibilidade de evolução espiritual e de conhecimento na minha existência. Que sejam todos muito felizes, que Deus nos ajude a ajudar.